Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. É um privilégio estarmos aqui para juntos aprendermos um pouco mais e sermos edificados, E tudo isso para a glória do Pai. Então, climinha bom, Agradável. E creio que estão presentes aqueles que o Pai colocou no coração para estarmos aqui. E tudo isso também para a honra, glória e louvor do nome dele. E vamos dar continuidade, aqui no estudo no segundo livro de João. E hoje vou falar um pouco mais aqui sobre as bodas em Caná da Galileia. Embora no estudo passado o irmão já falou um pouco sobre esse tema, mas o Senhor colocou no meu coração para estar falando algo aqui. João 2. 3 dias depois, João 2:1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus. Vamos ter um momento de oração, Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos aí pela chuva, Pai, que caiu sobre boa parte da nossa região, Pai. Não chegou a ser uma chuva assim, mas já amenizou a poeira, Pai. Então nós te damos graças por isso também. Por essa temperatura também que está bem boa, Pai, está agradável. Lá fora já está meio friozinho, mas nós te louvamos por isso, ó Pai. E em tudo, teu nome seja louvado, glorificado e engrandecido. Agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através do teu Santo Espírito, para que não paire nenhuma dúvida em nossos corações, ó Pai. E tudo isso para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Aqui, meus amados, o tema fala o quê? As bodas em Caná da Galileia. E como que começa já aí no versículo 1? Tem duas palavrinhas aí, que é o quê? 3 dias, 3 dias, que nos arremete para onde? Abram comigo, vamos acompanhar lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o 4, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então está aí. 3 dias já nos arremete para o quê? Para o sacrifício único, perfeito, bendito, que o Cordeiro realizou lá na cruz do Calvário. Então, ao 3º dia, ele ressuscitou. Deus o ressuscitou dos mortos e nos ressuscitou juntamente com ele. Então, pela morte com ele, ele nos liberta, nos livra do pecado. E pela ressurreição com ele nos dá o quê? Uma nova vida, A vida dele, que é uma vida justa, uma vida santa, uma vida eterna, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, 3 dias depois, se nós formos ver esse mesmo capítulo aí de João, lá no versículo 19, vai falar o seguinte, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. De novo falando sobre o quê? Sobre o corpo dele, que ele ia morrer, mas ao 3º dia ele ia ressuscitar. Aqui já estou lá em João, João 2,19. Vamos continuar. Então, o que vem na cabeça? Bodas, casamento, Algumas versões trazem casamento, Então, mas bodas é uma festa de casamento. E se nós formos ver, como é que começa o versículo 2 aí? Jesus também foi convidado. Então, meus irmãos,
Para ter um casamento, nós sabemos o que? É necessário haver um homem e uma mulher. Esse é o casamento segundo a palavra de Deus, né? Então, o esposo e a esposa. E nós sabemos pela palavra que o noivo é quem? Cristo, né? E a noiva é a igreja. Somos nós. Nós quem? Aquelas pessoas que o Senhor levou a crer na sua morte e na sua ressurreição em Cristo Jesus. Agora, para que haja harmonia, um bom relacionamento no casamento, o que é preciso? É preciso o quê? Que haja comprometimento de ambas as partes, não é isso? Por que hoje em dia nós vemos muitos casamentos aí que não vão bem e que se desfazem? Porque não há esse comprometimento de ambas as partes. Agora, embora aqui na palavra de Deus nós sabemos o quê? Que o noivo, que é Cristo, está comprometido com a sua igreja. Falta ver esse comprometimento da parte da igreja. Repito de novo, que somos nós, aquelas pessoas que creram na sua morte e na sua ressurreição em Cristo Jesus. Então tem que haver esse comprometimento da parte da noiva. Já pensou? Vamos pensar aqui um pouco num casamento. O noivo está lá, tudo preparado, bonitinho para o casamento. E a noiva não está nem aí, não está se preparando. Quando chegar o dia do casamento, como é que vai ser? Se o noivo está lá, né, bonitinho, preparado, e a noiva nada. Então a maioria dos casamentos que a gente vai ver assim, que tem visto falar aqui, o quê? Há esse comprometimento, não é? De ambas as partes, do noivo e da noiva. Isso começa os preparativos bem antes, né? Antigamente era até mais cuidadoso, assim. Hoje em dia tá tudo mais, tem tudo aí, as pessoas contratam uma festa, um buffet aí, vem tudo pronto, né? É um vestido de noiva. Antigamente não, as pessoas faziam os vestidos manualmente, trabalhava ali, né? Bordava ali, com as rendas, tudinho, os enfeites do vestido da noiva. Havia aquele comprometimento assim, bem maior, né? Então hoje em dia já está, tudo vai sendo terceirizado, né? Infelizmente. E vem caindo na rotina e o mundo vem impondo isso e a gente acaba entrando nessa, né? Por isso que a palavra de Deus nos adverte que é para nós não nos conformar com este mundo. Romanos 12:2, né? Mas vamos ficar aqui. Então, Jesus também foi convidado para essa festa de casamento. Ainda bem, né? Quantos casamentos nós vemos hoje aqui em que o Senhor Jesus não é nem convidado para fazer parte do seu casamento? Aquele que deve ser a primazia, o primeiro da lista dos convidados, chega lá, percorre a lista, vai até no final, cadê o nome dele? Esse casamento, será que vai dar certo? Não vai, né? Se com o Senhor já é difícil, imagina sem Ele. Agora com Ele fazendo parte, estando ali entre os convidados a fazer parte do nosso casamento, pelo menos quando vem os problemas, quando vem a adversidade, nós temos a quem recorrer, não é isso? E quem não tem? Então Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E vinho nós sabemos aqui pela palavra de Deus que é símbolo do quê? Da alegria, né? Então vinho é o símbolo da alegria. João 15:1, vocês se lembram o que está escrito lá? Jesus fala assim, né? Eu sou a videira verdadeira. Então ele é a videira verdadeira. Então o vinho vem da onde? Procede da videira. E creio eu, mas que ele só transformou essa água em vinho, por quê? Porque ele é a videira verdadeira. E tudo aquilo que provém dele tem a mesma essência, a mesma natureza que ele, né? Então, alegria, Salmos 16:11, está escrito assim, tu me farás ver o quê? Os caminhos da vida, né? Ele fala assim, na tua presença há plenitude de alegrias, né? E na tua destra há delícias perpetuamente. Então, meus amados, na presença dele há plenitude de alegria.
Assim como quando acabou aquele vinho ali, a mãe de Jesus falou para ele. Ele falou, né, até falou depois, na sequência, ele fala, que tem eu com isso, ainda não é chegada a minha hora. Mas como é o símbolo da alegria, e ele pegou e transformou aquela água em vinho. Para quê? Porque a alegria faz parte do casamento. Um casamento sem alegria é um casamento fadado ao fracasso, né? Então, mesma coisa um filho de Deus, viver ausente, longe do Senhor, não tem como. Vai ser uma pessoa triste. Agora, uma pessoa que vive na presença do Pai, com certeza ele vai ser uma pessoa alegre. Por quê? Porque na presença dele há plenitude de alegria. A palavra diz isso, né? Então não tem como nós sermos uma pessoa bem íntima do Senhor e sermos pessoas tristes. Não condiz com a palavra de Deus. Então algo está errado. E creio que é conosco, né? Então, lá em Salmos 30, versículo 5, não precisa abrir, fala assim que ao anoitecer pode vir o choro. Então pode vir, né? Agora pela manhã vem o quê? Vem a alegria. Então o choro pode vir ao anoitecer. Não quer dizer que vai vir. Muitas vezes não vai vir, pode vir. Em algumas circunstâncias vai vir o choro ao anoitecer. Agora pela manhã, aí é certeza. A alegria vem ao amanhecer. Então isso para quem? Para um filho de Deus. Ocorre até no mundo também, para um filho de Deus não tem como. Uma pessoa não regenerada, quando as coisas tudo estão bem, ela está alegre, está feliz, né? Busca a felicidade em um punhado de coisas, aí que nós não vamos perder tempo citando essas coisas aí. Agora um filho de Deus não. Há circunstâncias que vai nos causar tristeza, sim, vai. Pode até vir o choro. Agora pela manhã vai vir o quê? A alegria do Senhor, né? E a alegria dele, as misericórdias dele se renovam como? É pela manhã, né? Pela manhã as misericórdias do Senhor, elas são renovadas a cada dia na vida de um filho dele. Vamos pular para o versículo 4 aí, de João 2,4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Muitas vezes as pessoas até falam assim, poxa, Jesus tratou a mãe dele assim tão dura, né? Foi tão dura com a mãe dele, que tem a ver eu com isso? Não. Jesus respondeu, assim, normalmente, né? Não foi para isso, eu não vim aqui para transformar água em vinho, embora faz parte, os milagres fazem parte da caminhada do Senhor Jesus aqui nessa, mas foi para quê? Com um propósito, para que através dos milagres, muitos vendo crescem nele. Agora o próprio Jesus, nós vamos ver lá no finalzinho do versículo 2 aí, 2,24, fala assim, acompanha comigo aí, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus não confiava e não confia naquelas pessoas que creem nele porque viram algo acontecer, por causa de milagres, né? Porque aqui mesmo, meus amados, nós vamos ver, que lá no 22 agora, 2,22, quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então quando Jesus falou que ele destruía aquele templo, que levou 40 e poucos anos para ser construído, e eu reconstruiria em 3 dias, eles não entenderam e começaram ali a zombar de Jesus, né? Então não, mas depois que isso aconteceu, que Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou, os discípulos se lembraram das palavras que ele disse e creram. Assim como muitos daqui por diante nós vamos ver que muitas pessoas creram nele porque viram milagres acontecer, né? Mas vamos voltar aqui, então não é chegada a minha hora. Acompanhe comigo agora, vai um pouquinho adiante, lá em João 12,27. Vamos ver o que diz lá a palavra de Deus. Ainda não é chegada a minha hora. Agora João 12,27 diz assim, agora, né?
Se nós lermos amanhã, daqui 5 anos, 10 anos, vai ser agora. Está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pois salva-me desta hora? Mas precisamente, com este propósito vim para esta hora. Então, os momentos ali que estavam antecedendo a crucificação, Jesus sabia. E ali, lá nas bodas, em Caná da Galileia, estava principiando. Foi o primeiro milagre que Jesus, o homem, realizou. Ele transformou água em vinho. Ele falou, não vim para isso, né? Mas agora ele fala, agora sim, a minha alma está angustiada, está perturbada, né? Agora, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Jesus podia falar, né? Pai, me livra desta hora. Mas ele sabia que ele veio para isso, esse era o propósito, né? Mas precisamente, com este propósito, eu vim para esta hora. Agora vai para João 12:31, nós lemos o 27, versículo 31. Chegou o momento, né, de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então chegou o momento, né? Chegou a hora. E dele, o momento estava ali no 12:32, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então todos ele atraiu a ele mesmo. Esse era o propósito para que ele veio, a hora para que ele veio a esse mundo. Por quê? Foi ali, meus amados, nesse ato, lá na cruz do Calvário, no seu corpo, que ele nos reconciliou com o Pai. Depois nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, ali diante do ministério da reconciliação, está bem claro lá. Agora nós não vamos dar um pulinho lá, tá? Mas foi para esse momento que ele veio, porque foi ali, no seu corpo, na cruz do Calvário, que ele nos reconciliou com o Pai. E ele reconciliou não só a mim, não só a você, mas reconciliou a quem? Ao mundo todo. A todas as coisas ele reconciliou com o Pai. Agora voltem para João 2,5. Então ela falou aos seus serventes, ela, a mãe de Jesus, né? Falou para o seu servente, fazei tudo o que ele vos disser. Simplesmente isso, né? Façam tudo, embora Jesus falou que o que ele tinha a ver com aquilo, que não era a hora dele, mas a mãe dele, sabendo, conhecendo o filho, falou, não, fazei tudo o que ele vos disser. Meus amados, o Senhor Jesus não tem falado a mesma coisa para nós também? Façam tudo o que eu digo, obedeçam os meus mandamentos, guarde a minha palavra. Não tem sido diferente. Agora, o que tem sido diferente é que esses serventes aqui, eles obedeceram, né? Eles obedeceram. E nós? Temos obedecido ao que ele tem nos dito? Se sim, amém. Mas creio eu que a maioria das vezes nós não temos obedecido a palavra dele, ao mandamento dele, né? Vamos ver umas passagens aqui. O que a palavra fala a respeito disso? Abram comigo lá em Gênesis 41:55. Bem rapidão. Vamos ver lá a respeito de José. Nós vemos que a palavra de Deus, ela não muda. O Senhor não muda os meios, os propósitos, como Ele age, né? Muda até as pessoas, mas o modo continua sendo o mesmo. Gênesis 41:55 diz assim, sentindo toda a terra do Egito a fome, chamou o povo a Faraó por pão, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, ide, aonde? Ide a José e o que ele vos disser, farei. Então o povo estava faminto, corriam para Faraó, mas daí Faraó tinha quem? Tinha José ali, aquele homem de Deus que estava no domínio e no controle sobre todas as coisas ali, do mandado de Faraó, né? E Faraó simplesmente falou, não, vocês vão a José e tudo o que ele vos disser, vocês farão. Foi que a mãe de Jesus falou aqui para o servente? Obedecei a ele, tudo o que ele vos disser, vocês façam, né? Vamos ler outro texto.
Abram rapidão comigo lá em Êxodo 12, 28. Êxodo 12, 28, ali foi quando houve a instituição da primeira Páscoa, né? E o Senhor falou também com Arão ali, com Moisés, e o Senhor falou a mesma coisa, né? O povo fazer tudo conforme Arão e Moisés tinham dito para eles. E chega lá no 28, terminando, faz o seguinte, ó. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Então eles obedeceram. Se os amados se interessar em ver essa passagem aí desde o começo, vai estar no comecinho do 12, do 1 em diante, a instituição da Páscoa, como é que foi, como é que tinha que ser realizado, um cordeiro para cada família, comer tudo no mesmo dia, né? Então, só que eles fizeram tudo, ó, conforme o Senhor disse para Moisés e para Arão. Então isso que tem que ficar bem claro para nós, meus irmãos, que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Volta lá para João agora, João 15, 10. Vamos ver para nós aí. Que, irmão, isso aí foi lá atrás, lá no passado, os tempos mudaram, né? Tinham que fazer, foi a instituição da Páscoa, tinham que obedecer daquele jeito. Com José também ainda foi bem antes. Mas e para nós agora? Olha aí, João 15, 10. Como é que já começa aí, ó? Se, tem uma condição, né? Se guardardes, né? Guardardes é obedecer. Se obedecerem os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado, tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então, é guardar, é obedecer a palavra dele. É tão somente o que o Senhor quer de nós, que nós obedeçamos a ele, que nós guardamos os mandamentos dele, que nós praticamos tudo aquilo que ele nos mandou. Mas e nós? Irmã, mas é difícil, eu não consigo. Eu também não consigo. Não adianta querer pedir por irmão, por pastor, uma fórmula para obedecer que creio eu que eu não vou ter, os irmãos não vão ter, o pastor também não vai ter, mas o Senhor tem, né? E agora nós temos a Ele, aquele que obedeceu, aquele que guardou os mandamentos do Pai à risca, Ele cumpriu, Ele está em nós, Ele habita em nós agora, se é que nós já cremos conforme diz a palavra de Deus. Então agora Ele vai nos ajudar a guardar a palavra dele, né? Para que guardando nós viemos a praticar e praticando não viemos a pecar contra o Senhor. É o que o salmista diz. Senhor, me ajude, né, a guardar a tua palavra, a tua lei no meu coração, para que guardando eu venha praticar e praticando não venha pecar contra o Senhor. Isso que é diferente, meus irmãos, o pastor falou que eu tenho que deixar disso e tenho que fazer aquilo. É o contraste, é a religião. Ainda bem que o Pai falou para nós, né, lá em Ezequiel 36, que Ele colocaria o Espírito dEle dentro de nós e faria com que nós obedecêssemos a Ele. Então, Senhor, o Senhor disse na Tua palavra. Eu não quero ser mais um religioso, não ficar aí que eu tenho que deixar disso, tenho que fazer aquilo. Mas então que o Senhor faça fluir dentro de mim conforme diz a Tua palavra, e vai fluir naturalmente, creio eu, né? Aí mesmo agora, nós lemos João 15, 10, vai ver João 15, 14, ó. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então não é todo mundo, toda pessoa que é amiga de Jesus, não é isso? Pelo texto que nós acabamos de ler. Quem são os verdadeiros amigos dele? São aquelas pessoas que guardam, né, que fazem tudo o que ele nos manda. E para nós fazermos, nós precisamos guardar. Não adianta eu querer fazer sem eu guardar. Eu tenho que guardar as palavras dele. Por isso que o salmista diverte nós, né? Guardar no coração. Para que daí sim, guardando nós venhamos a praticar. E praticando nós não vamos estar pecando contra o nosso Senhor. Simples, né? João 15, 4. Também fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Habite em mim. Só peguei alguns aqui, só para exemplo, tem muito mais na Bíblia, sobre o guardar, sobre o praticar, mas para tudo isso o Senhor vai nos capacitar, né? Podem ficar tranquilos.
Vamos voltar para João 6, ou João 2, versículo 6. João 2,6, assim está escrito. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então, 6 é o que, meus amados, na palavra de Deus? É o número do homem. E o homem é o que? O homem é imperfeito, né? Então 6 é o número do homem, é imperfeição. Por quê? Porque o homem é imperfeito. Estava ali também o que? 6 talhas de pedra, ou 6 potes de pedra, vamos colocar assim, né? 6 vasos. E o que nós somos também na palavra de Deus? Nós não somos vasos? Nós somos vasos de barro. É só a gente dar uma olhadinha lá em Jeremias, no capítulo 16, né? 18, melhor dizendo, não vamos lá, mas está lá a casa do oleiro, em que vai falar que nós somos o vaso, e vaso de barro, né? Então, agora só para conhecimento aqui, essas que cabia aqui, as medidas aqui, ó, essas metretas, eu anotei aqui, ó. Cada uma metreta, segundo a palavra de Deus, na medida aqui, é de 30 a 40 litros, uma metreta, né? Agora ali fala que tinha 6 metretas, e estava ali entre 30 e 40 litros aqui. Então fiz mais ou menos aqui uma média aqui, ó. Se nós pegar uma metreta aí a média de 35 litros, ia dar o quê? 100 litros, né? Me ajuda aí, é isso mesmo, tá aqui, ó. 70 litros. E uma meteta aí de 40 litros ali, vai dar o quê? 105 litros. Então ia ser mais ou menos isso aí, ó, 70 litros, 105 litros, cada vaso, cada pote ali. Dependendo ali do que as variáveis de tamanho, né? Por isso que fala ali, ó. Então, usavam para as purificações, cada uma levava 2 ou 3 metretas, né? Daí vamos para o 7, versículo 7. O que era para eles fazer? Jesus lhe disse, ó, enchei de água as talhas, os vasos, e eles a encheram totalmente. Então aqui ficou bem claro, né, que eles obedeceram. Vocês já imaginaram se o servente não tivesse obedecido ao Senhor? Mas não, eles obedeceram. Entendeu? Porque não adianta a gente ficar aí ouvindo tal, e não obedecer. Às vezes a gente até cega aquele ritual, né? Faz ali o sacrifício, tudinho. Aí é religião, meus irmãos. Mas não obedece a palavra dele, né? Então o Senhor fala lá através do profeta Isaías que esses ajuntamentos aí, que tem o sacrifício e tudo, para ele é abominação, ele abomina. As pessoas até pensam que estão fazendo para o Senhor, mas não é. No fundo, não tem nada a ver, né? O Pai fala que ele não gosta disso. Agora ele fala o quê? No mesmo Evangelho de João, ele fala assim, que ele busca adoradores que o adorem como? Em espírito e em verdade. Ele fala assim, ainda vem a hora e já chegou, em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em realidade. João 15:3, dá um pulinho aí, rapidão aí. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então eles encheram, meus amados, aqui, essas talhas de água. Água na palavra de Deus, qual quer dizer o quê? Palavra, né? Então é a palavra. Eles encheram essas talhas de água. Então, daqui, desse 2 aqui, até o Evangelho de João 3, aqui, quando vai estar tratando sobre o novo nascimento, vai estar na mesma direção, o mesmo assunto, né? Então, o que uma pessoa precisa para ela ser levada à regeneração, ser levada ao nascer de novo? Ela precisa de se encher da palavra de Deus, né? O que vai trazer regeneração para a pessoa é o quê? É a palavra de Deus, assim como a água. Tanto é que depois que ela ouviu e creu, aí ela necessita do quê? Se encher do Espírito, né? Tanto é que é um mandamento, enchei-vos do Espírito. E mesmo depois de nascida de novo também,
aquelas pessoas comprometidas com o Senhor, como disse lá no início, casamento para funcionar certinho tem a ver comprometimento das duas partes. Então, são inúmeros textos aqui que nós vamos ver, alguns, em que nós temos que nos enchermos da palavra de Deus. Quanto mais cheio nós formos da palavra de Deus, mais cheio nós vamos ser de quem? Do próprio Deus, do próprio Cristo. Por quê? O que é o verbo? Nós vimos no comecinho de João que no princípio ele era o verbo, a palavra, né? E a palavra é água. Então ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus, que veio a esse mundo, se fez como um de nós, para quê? Para chegar nesse momento de João 12:32, nos levar a morrer com ele, nos libertar do pecado e nos fazer ressuscitar com ele. Para quê? Para que pela ressurreição com ele temos vida e temos vida em abundância, né? Agora tem muitos irmãos que vão beber dessa água, vão se encher da palavra. Agora tem muitos que infelizmente não vão, né? Vão ficar levando aí uma vidinha meio michuruca, vamos colocar assim, né? E daí depois ainda reclama, né? Poxa vida, mas por que será que só os irmãos que tenham, às vezes, um discernimento, o irmão que é abençoado, as pessoas usam muito esse verbo, é abençoado, e eu não? Eu creio também que já nasci de novo, mas nós temos meditado na lei do Senhor, nós temos buscado diante do Senhor, nós temos esse compromisso de estarmos nos enchendo da palavra, e as circunstâncias são todas contrárias, né? Quanto mais a gente busca, parece que mais vem problemas, mais vem adversidades. Para quê? Para nos deixar com menos tempo para estarmos nos enchendo da palavra de Deus, nos enchendo do próprio Deus, né? Então, João 15:3 nós lemos, né? 1 Pedro 1:23 vai falar na mesma direção. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós fomos regenerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível. E mediante o quê? Mediante a palavra de Deus, a água. Então vamos ver já que quando que houve essa transformação da água em vinho. Então quando é que uma pessoa é transformada de velha criatura para novas criaturas? É pela palavra, pela água, né? Então a palavra de Deus, ela é viva e ela é permanente. Então é dessa palavra viva e permanente que nós fomos regenerados, que nós fomos gerados de novo, né? Esse é o novo nascimento, em outras palavras. João 3,5, no mesmo sentido, Jesus tratando lá com Nicodemos, né? João 3,3, Jesus fala assim, ó: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora em João 3,5, Jesus fala o seguinte, ó: respondeu Jesus: em verdade te digo, né? Quem não nascer da água, palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então olha a importância da água, a palavra de Deus, na vida de uma pessoa. Então, novo nascimento não é por ela aceitar Jesus, por ter sido batizado nas águas, ter feito qualquer coisa, não. Não há nada que uma pessoa possa fazer para ela nascer de novo. É obra exclusiva de Deus, né? Não tem como nem eu pensar algo a partir de mim mesmo, mas a minha capacidade, a minha suficiência vem de quem? Vem de Deus, vem do Senhor. Não adianta eu querer bancar o sabidão e querer falar que partiu de mim. Não, não há nada que veio a partir de mim mesmo. Porque o que a palavra de Deus diz é que a minha capacidade ou a minha suficiência vem de Deus, né? Dependemos dele para tudo. Ainda bem, ele é a fonte de tudo também, né? Salmos 1, versículo 2, aqueles que quiserem abrir, pode abrir aí, tá? Vai falar assim, ó: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Então tem sido isso conosco, nós temos, o nosso prazer tem sido a lei do Senhor, nós temos nos enchido da palavra dele? Se sim, amém, se não, tem algo de errado conosco. Isso é sinal de que nós precisamos nos render ao Senhor, clamar a Ele para quê? Para que Ele coloque sede, vontade dentro de nós, né? Para quê? Para que nós possamos dia a dia estar buscando cada vez mais a Ele. Não precisa abrir, só vou citar aqui para os amados, Salmo 119, 97, vai falar assim, ó, quanto amo a tua lei. O salmista falando, né? Quanto que ele amava a lei do Senhor. E ele fala assim, a minha meditação é o dia todo. No mesmo sentido do Salmos 1, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Josué 1,8 também outro texto, na mesma direção. Muitos outros textos, meus irmãos. Para quê? Para tão somente isso, né? Nós queremos ser bem-sucedidos aqui, mas não queremos compromisso com o Senhor. Não queremos nos encher da palavra dele. Não tem como, né? Então fica essa dica para nós aí. Quisermos ser bem-sucedidos, não por causa disso, né? Porque é a palavra de Deus. Quanto mais eu me comprometer com Ele, mais Ele vai cuidando de nós também, dos nossos negócios também, né? Com certeza, né? Versículo 8 lá de João 2,8. Voltem lá. Eles, então, lhes determinou, Jesus falando ali, quando os empregados ali, né, os serventes ali, estavam à disposição dele, ele falou o seguinte, ó, então lhes determinou, tirai agora a água, né, e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram, então eles obedeceram. Mas agora vocês já pararam para pensar, eles levaram água ou levaram vinho? Vamos ver o que diz ali, ó. Ele disse, ó, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Mas antes, meus amados, acho que eu pulei um aqui, pulei o versículo 9. Não, está certo, só não falar. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Então eles obedeceram. Agora vem aquele texto lá de 1 Samuel 15, 22, não precisa abrir, eu vou citar para vocês, em que diz o seguinte, ó, eles o fizeram, obedeceram, né? Então obedecer é melhor do que sacrificar. Tem uma passagem lá em Samuel que o Senhor mandou destruir todo aquele povo, né? Dos amalequitas, um punhado de povo lá. Mas daí eles foram lá e acharam por melhor o quê? Não obedecer. Saquearam ali os melhores, né? Foram escolhendo os melhores de tudo ali das criação. Mas até com intenção boa. Qual que é a intenção? Eles vão trazer para sacrificar. É isso? Daí só que o Senhor não se agradou com isso, né? Por isso que o Senhor falou que obedecer é melhor do que sacrificar. Então quando o Senhor manda fazer uma coisa, tem que obedecer, tem que levar a sério, a risca. E daí, por eles não ter obedecido o Senhor, surgiu um punhado ali de dificuldades ali para o povo de Deus ali em diante, né? E essas coisinhas aí, por desobediência, desde lá do passado, vem afetando o povo até hoje. E hoje também não é diferente. O Senhor manda a gente fazer, a gente não faz. E daí a gente ainda quer sacrificar, quer falar, não, o Senhor não se agrada disso. Por isso que fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Ele quer que nós nos apresentemos a Ele como um sacrifício, o nosso corpo, né? Romanos 12, 1. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Daí vem na sequência 2, para que não nos conformar com esse século, né? Com esse mundo, mas renovar a nossa mente para que possamos experimentar a vontade dele, que é boa, que é agradável e que é perfeita. A segunda parte é uma bênção para nós, que todo mundo quer, né? Desfrutar das bênçãos do Senhor, né? Que é boa, que é agradável, que é perfeita a vontade dele. Agora não queremos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Isso só vai acontecer quando nós
obedecemos a palavra dele, né? Versículo 10. Eles o fizeram, é o 9. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado o quê? A água. Chamou o noivo. Então, eles tinham que levar lá. O servente levava para o mestre-sala para ele provar. Só depois, passando para ele dando ok, é que ele servia para os convidados, né? E aqui também, meus amados, não foi diferente, ó. Então levaram para ele não sabia de onde que procedera aquele bom vinho. Só que os serventes que serviam sabiam, que eles tinham servido água. Então quando é que houve essa transformação? É quando a palavra foi levada. A água foi levada lá para o mestre-sala. Então creio eu, mas que ali ocorreu a transformação. Porque quando é que a vida de uma pessoa é transformada? Quando a palavra, a água, a palavra chega até ela, né? Alguém, algum dia, pregou para mim a palavra da verdade e o Senhor me levou a crer nessa verdade. Creio eu que com os irmãos também não foi diferente. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? A palavra de Cristo, fala outras versões. Então é mediante ao ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a vida das pessoas, né? Então agora ele provou, meus irmãos, o mestre-sala provou. Por que será? O que tem a ver isso com a palavra de Deus? Vamos ver o seguinte aqui, ó. Lá em Hebreus 2:9. Abram comigo lá. Hebreus 2:9. Para vocês verem que nada é por acaso na palavra de Deus. Por que será que aquele mestre-sala tinha que provar? Antes de ser levado, servido para os convidados. Agora, mas aqui diz o seguinte em Hebreus 2:9, ó. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco de tempo, tendo sido feito menor que os anjos, temos, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para quê? Pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então Jesus provou a morte por todo homem, por toda pessoa, entendeu? Assim como aquele mestre-sala provou aquele vinho, Jesus provou a morte por mim, por cada um de vocês e por todas as pessoas também, né? Volte agora lá para João 8:52. Vai falar outro texto na mesma direção aqui, que o Senhor Jesus provou a morte. Então, e graças a Deus por isso, né? Porque Ele provou. Por isso que hoje eu e você, nós não vamos morrer eternamente, como nós vamos ler aí. João 8:52 diz o seguinte, ó. Disseram-lhe os judeus, ó, agora estamos certos de que tens demônios. Abraão morreu, também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não proverá a morte eternamente? Aquele que guardar, que obedecer a Ele, não provará a morte eternamente. O versículo 51 aí diz as mesmas coisas, né? Agora João 11:25. Vai para frente um pouquinho aí, muda a folha aí. João 11:25, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então quem crê nele pode até morrer, mas vai viver. É a palavra dele, né? E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Se crê, amém. Agora aquele que não crê, que o Senhor tenha misericórdia, né? E trata conosco para nos levar a crer conforme está escrito na palavra dele. Ainda ali, voltando lá para João 2, versículo 9, sobre a transformação da água em vinho. Como eu disse para vocês, meus amados, como é que nós estávamos antes da água ser levada até nós, da água ter chegado até nós, a palavra, o verbo de Deus ter chegado até nós? Como é que nós estávamos?
Efésios 2:1, texto bem conhecido, né? Vai falar o seguinte, ó, que Ele vos deu vida, Ele deu vida para mim e para vocês, né? Como é que nós estávamos? Qual que era o nosso estado? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos alcançou. E daí no versículo 5 de Efésios 2:5 diz o seguinte, ó, estando nós mortos, aonde? Em nossos delitos, o que aconteceu? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E não para por aí, né? Ele fala no 6, ó, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Oh, maravilha, né? Que bom isso. Então, essa transformação ocorre na vida de uma pessoa, um novo nascimento, em outras palavras, quando a água, a palavra de Deus, a palavra da verdade, esse evangelho da graça, o evangelho genuíno chega até nós, nos alcança, né? E ocorre o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, né? Um texto bem conhecido que fala assim, ó, se alguma pessoa está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. Houve uma transformação. Essa pessoa é transformada de velhas criaturas para novas criaturas em Cristo Jesus, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias por isso, né? Vamos voltar para João 2:10. João 2:10 diz assim, ó, ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Vocês já pararam para pensar nisso aí, meu? Vinho, símbolo da alegria. Vamos começar por aí. No começo, o que nós vamos ter aqui nesse mundo? Alguém se recorda o que Jesus disse para nós? Lá em João 16:33? No mundo, nós vamos ter aflições, podemos passar por aflições, tribulações, mas Ele nos deu a paz dEle, né? Para nós vencer esse mundo, passar pelas tribulações, pelas aflições, né? João 16:33, estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso que a palavra de Deus vem dizendo para nós o tempo todo. Assim como eu disse lá atrás para Josué, tem bom ânimo, tenha coragem, medita aí no livro da lei, dia e noite, tenha o prazer na lei do Senhor, em obedecer a palavra dEle, né? Agora, aqui no mundo, meus amados, o Senhor já nos advertiu que nós vamos ter adversidade, vamos ter problemas, tribulações, mas só aqui também Ele disse que Ele não guardou o bom vinho aqui para o final. O vinho, símbolo da alegria, vamos ver. Opa, hoje no mundo eu estou triste. Não vamos ter uma alegria. A nossa alegria perpétua é onde? É em Cristo, é no final. O fim, nós temos uma alegria aqui que é incomparavelmente melhor do que a alegria que nós vamos ter aqui nesse mundo. Então isso já tem que nos alegrar, né? Vai comigo lá para o versículo 20 aí, de João 16:20. Eu falei o 33 para vocês, né? João 16:33. No mundo nós vamos ter aflições, tribulações, mas para termos bom ânimo que o Senhor venceu o mundo. Agora o versículo 20. O que vai falar aí? Ó? Preste atenção nessa sequência aí para nós partir para o encerramento aqui. Ó. Versículo 20. Ó, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. Não é assim que o povo do Senhor está aqui nesse mundo? Chorando, lamentando, muitas vezes, a maioria das vezes, infelizmente, o ímpio prosperando, levando a melhor, né? Então, em verdade eu vos digo, chorareis e vos lamentareis. E o mundo, o que vai acontecer? Enquanto o povo de Deus, aqueles que têm um compromisso sério com o Senhor, às vezes está chorando, está triste, está angustiado, o mundo está alegre, não é? Agora vai a continuação aí, ó. Vós ficarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então é o Senhor quem disse mesmo, né? Por mais que nós tenhamos sofrimento aqui nesse mundo,
vai chegar um momento em que a nossa tristeza vai ser transformada em alegria. Foi Jesus quem disse, né? Vamos continuar aí, ó, quer ver? Agora olha o 21. Fala uma alusão aí à mulher, né? A mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza. Quantas mulheres aqui já deu à luz aqui? Vamos ver aí, ó. Uma, duas, pelo menos que eu sei, né? 1, 2, 3, 4, 5. A irmã ali, não sei se... Já, irmã? Não, a irmã não. Mas então, quando vai ter ali a criança, o sofrimento, né? Eu sei lá, eu costumo dizer assim, tem umas que sofrem mais quando é o primeiro filho, porque não sabe como é que vai ser, né? Aí depois tem umas que tem algumas complicações, que quando vai ter o segundo, se for ter, já começa a sofrer antes da hora, né? Agora tem uns que tem um parto normal, não sente nada, quer ter 2, 3, né? Só que daí no segundo, às vezes, sente alguma coisa que ela não sentiu no primeiro, não é assim? Depende, né? De cada caso é um caso, né? Mas só que aquelas que sofreram no parto, quando vê ali a criancinha ali, acabou a tristeza, né? Porque é o que o texto diz aí, ó. Então a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Olha aí. Agora fala assim a nosso respeito. Olha aí o seguinte, o 22. Ó. Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Aleluias, né, meu? Então isso aqui já a gente tem que sair saltitando por aí de alegria, né? Então, outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Né? Quem não se lembra daqueles momentos que antecederam a crucificação? Jesus estava lá, antes a caminho da cruz e depois na cruz, e o povo zombando, não é isso? O povo fazendo festa, os discípulos tudo triste, que nem diz essa passagem aqui, tudo triste. Agora o mundo não, o mundo estava em festa, em alegria, zombando, escarnecendo de Jesus. Só que daí depois aconteceu tudo o que aconteceu, eles vendo Jesus ressuscitando e se lembrar do que a palavra dizia, e o coração deles se encheu de alegria. E conosco não é diferente também não, tá? Agora, no presente momento, no presente século, nós podemos até estar tristes. Agora o Senhor falou que Ele virá uma segunda vez para quê? Para transformar o nosso choro, a nossa tristeza em alegria. E essa alegria, quando chegar o momento, ninguém vai poder tirar de nós, né? Isso já é um fato, motivo aí de nós ficarmos alegres por resto da vida, né? Caminhando aqui, mais 3 versículos aqui para nós encerrarmos, vai dizer o seguinte, ó, lá em Romanos, abram comigo lá em Romanos 8:18, vai falar na mesma direção aqui do sofrimento, desse tempo presente. Romanos 8:18, ó. Porque para mim, tenho por certo, ó, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, meus amados, se nós passarmos por problemas, por tribulações, por adversidade, e é necessário nós passarmos para quê? Para que o Pai molde o caráter de Cristo em nós, né? Fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, só que tragamos sempre à mente, sempre à memória, que os sofrimentos do tempo presente não é nem para se comparar com a glória que há de vir, né? Então, como nós acabamos de ler, a nossa alegria, a nossa tristeza, melhor dizendo, vai chegar um momento em que ela vai ser transformada em alegria. E essa alegria ninguém vai poder tirar de nós, né? João 2:11, voltando lá para João 2:11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, e o que aconteceu? Seus discípulos creram nele. O primeiro milagre que Jesus fez, os discípulos realizou.
Então, baseado nisso aí, muitas pessoas dizem, eu creio em Jesus porque aconteceu isso, porque fui curado disso, alguém que eu conheço foi curado daquilo, né? Outros, o anjo desceu lá no capô do meu carro, tem a marca até hoje. Várias coisas que a gente ouve dizer, né, mano? O Senhor Jesus não confia nessas pessoas, assim como Ele não confiava nessas pessoas aqui. Nós lemos lá no finalzinho desse capítulo 2 aí, ó, o 24 e o 25. O Senhor confia. Tomé também, no exemplo bem claro, vai estar aqui adiante. Quando as pessoas que viram foram lá e contaram, eles creram. Agora também não, eu só vou crer se eu ver. E tem que colocar o dedo lá ainda, né? Quantos não são hoje assim, meus amados? Precisa de ver as coisas acontecerem para crer. O crer é a fé. Crer nele antes de acontecer. Aí sim, né? E não adianta a gente querer aí, porque o Senhor conhece cada um de nós, conhece as intenções do nosso coração. Último versículo, João 11:40. E nós vamos parar por aqui. Na próxima quarta-feira o irmão vai, creio eu, que dar continuidade aqui, né? Com toda a liberdade também de voltar, também citar alguns versículos aqui desse mesmo que acabamos de ler já. Respondeu-lhe Jesus, João 11:40, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então, a pergunta, nós lemos lá em João 11:25, que todo o que vive e crê nele não morrerá eternamente. Crês isso? Ele fala. Então aqui também, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Desculpem. Então, tudo está relacionado a crer. E é o que o Evangelho de João tem essa intenção. Provar que Jesus é Deus e que, pela fé nele, a pessoa é salva. Não tem outro meio de salvação a não ser por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos ouvir muito de agora em diante isso aqui. Nas próximas comunidades, como eu já disse, está na mesma direção aqui. Essa transformação, o novo nascimento, a necessidade que temos de nos encher da água, que é a palavra de Deus, né, para termos alegria em nossos corações. E ter sempre em mente isso mesmo, que o Espírito Santo traga aos nossos corações, né? Que embora em muitas ocasiões nós vamos estar tristes, as pessoas do mundo vão tripudiar sobre nós, né? Mas a nossa alegria vai chegar a hora dela, né? Vai chegar o fim da tristeza desse mundo. E daí aquela alegria, quando chegar o momento, nós estarmos com Ele, que Ele vira a segunda vez para nos levar. A palavra fala assim, que essa alegria será uma alegria eterna, uma alegria que procede dEle, que vem dEle, que é dEle próprio. Ele é a nossa alegria, né? E essa alegria ninguém vai poder tirar do nosso coração. Amém? Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço por esse momento, ó Pai. Peço que o Senhor fale, Pai, continue falando aos nossos corações, fala aos corações dos ouvintes, Pai, todas aquelas pessoas que o Senhor permitir que venham a ouvir futuramente essa palavra através das redes sociais, Pai. O Senhor prepara o coração de cada uma delas para que você receba a Tua palavra de bom grado, Pai, e para que essa palavra gere vida no coração daqueles que a ouvirem, e que deem fruto, Pai, 100%, Pai, e tudo isso para a honra, a glória e louvor do Teu santo nome. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos.